Oi, gente, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que tá lá em João 2, que todo mundo sabe, né? Aquela parte onde Jesus fala da purificação do templo, né? Onde tinha cambistas, né? Tinha pessoas vendendo do lado de fora do templo. E Jesus ele vem e expulsa aquelas pessoas dali de fora, né? E exorta elas. Eu queria convidar vocês para ler o versículo do verso 17 em diante, que diz assim: Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantará? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Eu queria convidar vocês também para abrir lá em Ezequiel. Visto que andam enganando, sim, enganando meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: Onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Então, aqui no finalzinho, se vocês perceberam, é falado, né, que as paredes que os falsos profetas edificaram vão ser derrubadas, vão ser destruídas. No livro de João, né, no capítulo 2, como a gente leu anteriormente, essa parede, ela vai ser destruída. O templo físico, ele vai ser destruído. E tanto é que lá em João 2, até vou voltar aqui para vocês verem, quando o Messias fala que ele vai destruir o santuário, né? Que ele vai destruir, e no terceiro dia ele vai ser reedificado, né? Ele vai ser reconstruído aqui no verso 19, né? Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E aí no verso 21 diz: Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, na palavra, a gente tem todos os indícios, não só por esses trechos, mas por outros também, né? Como, por exemplo, a passagem da mulher samaritana, né? O encontro que o Messias teve com a mulher samaritana no poço, para dizer, né, enfatizar essa questão de que o templo físico ele não importa. A palavra ela é bem clara quando fala que Deus ele não habita templos construídos por mãos humanas, que nem lá em Ezequiel 13, né? A palavra então ela é bem clara quando fala, né, que a habitação, o templo físico, as paredes físicas não importam, né? Tanto é que o próprio Jesus ele fez pouco caso do santuário ali, né? Tem a questão do templo de Jerusalém, ele ter sido, o templo de Salomão, né? Ele ter sido destruído. E o que que as pessoas fizeram hoje em dia, né? Elas fizeram a reconstrução do templo tal e qual foi feito, né? Tem todos os detalhes dele aqui na Bíblia. E as pessoas ficam maravilhadas com isso. É um templo
de Salomão, é um templo como tá na Bíblia, né? Grande coisa! Vai ser tudo derrubado, isso nada tem importância. A busca e a adoração, o serviço a Deus não tá limitado a um templo físico. Olha a representação, a figura do Messias mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Desde do lado externo do tabernáculo, né? Desde a primeira entrada, né? O caminho. A porta era chamada de caminho. E não é à toa isso, né? Tudo isso tem uma representação lá na figura do Messias, depois, né? Depois tem essa porta, né? Que dá a entrada do átrio exterior pro santo lugar, chamada verdade. E do santo lugar pro santo dos santos, a porta que dava acesso, ela tinha um nome também chamada vida. E a figura do Messias é realmente esses caminhos que levam para a presença de Deus. Antes, a presença de Deus, ela estava limitada ao fundo de um templo, ao fundo da tenda. Só que hoje a gente não tem mais essa limitação física para a gente chegar no Santo dos Santos, para a gente chegar ao Pai, né? O próprio Messias diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Messias, ele morreu, ele ressuscitou e ele tá à destra de Deus Pai. Onde é que leva esse caminho? Ele não tá mais levando para o fundo de uma tenda, não tá mais levando para o fundo de um templo. Ele tá levando para os céus, direto para a presença de Deus. Então hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Antes era só o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, né? Oferecendo sacrifícios e tudo mais. E hoje não. Hoje, eu e você, a gente tem liberdade para chegar ao Pai. Dessa questão da entrada para o santuário, para o fundo da tenda, né? A gente tem 3 lugares, 3 repartições e 3 portas. E daqui da terra até o Pai, a gente tem exatamente 3 céus. E o Messias, ele é a porta para esses 3 céus, né? O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é a nossa atmosfera aqui, o segundo céu é a esfera planetária, onde ficam as estrelas e os astros, né? E o terceiro céu é onde está o Pai. Então, quer revelação mais maravilhosa do que essa? E eu não entendo como é que as pessoas continuam insistindo em fazer coisas que o Messias já deu todos os indícios na palavra de que foram destruídas, que não importam mais, né? Que ele é a figura, ele é a representação de todas as coisas terrenas, né? As coisas terrenas, elas são uma representação das coisas que estão nos céus. Então, a questão do tabernáculo, a questão do caminho para a tenda, né? A porta, o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso hoje a gente tem no céu a partir da figura do Messias, né? O santuário de Deus somos nós, né? Essas coisas terrenas, todas elas vão passar. Então, que essas palavras elas possam tocar no coração de vocês, né? Que o Pai esteja abrindo a mente, revelando os mistérios dele no íntimo de cada um e dando crescimento de vida e vida em abundância. Amém? Que Deus abençoe todo mundo. Uma boa semana para vocês.